Podcast de Zé e Shaolin, hein? Tudo bem, Zé? Tudo bem, Shaolin? Como é que o senhor tá? Graças a Deus, tudo bem. E quem que é esse moço bonito aí do seu lado aí? É o pastor Jefferson, da Igreja Nazareno. Pastor. Tudo bem, pastor? Tudo bom? Muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Cast. Hoje a gente vai conversar bastante. Você não vem com pressa não, né? Não, tá tranquilo. Então vem sossegadinho. Hoje vai terminar cedo, até meia-noite a gente termina aqui, né? No máximo meia-noite, né, Shaolin? Que eu também tenho que assistir minha novelinha depois. Brincadeira. Tudo bem, pastor? Tudo bom? Bom, como é que foi seu dia hoje? Tudo tranquilo? Ficou ansioso? Alguém mandou mensagem perguntando se ia acontecer, mandou. Isso que é bacana. Da igreja. Maravilha demais. Bacana, mas esse convite bem legal. Quero agradecer vocês, dizer que o programa de vocês está muito bacana. Acompanhei a primeira entrevista com o Hélio, um amigo aqui em Jacutinga. Maravilha. Com certeza vocês vão, assim, só crescer. E o que o senhor achou da entrevista com o Elinho? Foi bacana, uma pessoa muito inteligente. Já te deixou com receio já de vir participar com nós ou não? Quando ele viu a propaganda, ele comentou, ó, o pastor Jefferson é fera, hein? Gente boa demais. Ele é fera. Pastor de bênção. Gosto muito dele. Legal, bacana, gente. Pessoal, deixa eu só me enquadrar rapidinho ali, que eu acho que eu tô fora dessa imagem aqui. Não tá aparecendo muito mesmo, não. Não tá aparecendo eu. Vamos ajeitar eu aí. Enquanto isso, vamos ajeitando aqui para dar tudo certo, viu, gente? Vamos lá! Entrevista com o pastor Jefferson, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Deixa eu a garrafinha aqui para não atrapalhar ninguém. Aqui a gente se vira nos 30. Põe nos 30 ali, sim. Vamos ajeitando aqui. Agora já apareceu ali, ó. Olha que benção, apareceu tá distanciando ali, ó. Bom. O legal do ao vivo é que não é nada ensaiado, né? Exatamente, você viu, né? Não tem essas perguntas. Não tá aparecendo, não, viu? Não, é que dá um delayzinho aqui, né? Ah, não, tá certo, tá certo. Aí, o menino bonito apareceu na live, pessoal. É isso aí, a segunda entrevista nossa aqui com o pastor Jefferson da Igreja Nazareno. Seja bem-vindo. Vamos lá para a primeira pergunta. Pastor Jefferson, hoje muita gente diz ter fé. Muita gente diz ter fé, né, pastor Jefferson? Mas não é na prática, né? Com certeza, alguns sim na prática, outros não. Na sua opinião, o que está acontecendo com a espiritualidade das pessoas no dia de hoje? Paulinho já chegou. Já começou Batendo, bem. Você entendeu? É isso aí, vamos lá, gente. Na verdade, estamos vivendo um período que temos deixado de ser uma igreja cristocêntrica para ser uma igreja egocêntrica, onde que Cristo tem deixado de ser o centro da igreja e mais a figura da pessoa. Hoje a gente vê as pessoas, ela até selecionando igreja onde que vai trazer uma palavra de autoajuda, algo assim que vai fazer bem para ela, quando na realidade o nosso relacionamento com Cristo deve ser um relacionamento muitas vezes que vai trazer um conflito para nós. E Jesus ele vem para transformar a nossa vida, para mudar, para pegar coisas às vezes que a gente está fazendo de errado, coisas às vezes que a gente precisa melhorar, e o Espírito Santo faz isso na nossa vida. O Espírito Santo trabalha para que nós venhamos a melhorar. E a vida com Deus é uma vida de relacionamento. Quando a gente olha hoje muito a igreja ela tem assim, apresentado não um Cristo que transforma, mas um Cristo que pode oferecer e dar alguma coisa. E esse princípio, ele acaba sendo um princípio negativo. Porque na nossa vida com Deus não deve ser uma vida de troca, mas deve ser uma vida, assim, de entrega. E quando a gente olha hoje as pessoas, elas estão olhando a igreja como um balcão de negócio. Quando você olha a igreja como um balcão de negócio, é difícil você subir de nível, se aprofundar em coisas que Deus ele pode ser na sua vida. E a fé ela é muito desenvolvida pelo nosso relacionamento com Deus. E se a gente olha Deus como um balcão de negócio, que ele pode fazer as coisas, e sempre buscando Deus pelo que ele pode dar, esse princípio de busca é muito negativo e acaba prejudicando as pessoas de desenvolver fé. Porque, na verdade, o princípio da nossa busca com Deus deve ser pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer na nossa vida. Quando a gente busca Deus pelo que ele é, a gente vai desenvolvendo intimidade, profundidade e relacionamento com Deus. E quando a gente consegue conhecer Deus, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é na nossa vida,
Não é necessário eu enxergar alguma coisa, não é necessário eu visualizar alguma coisa, é necessário eu entender quem Deus é, e ainda que os meus olhos não estão vendo, essa fé é ativada no meu coração, e quando essa fé é ativada no meu coração, eu vou caminhar não pela circunstância, pela lógica, eu vou caminhar pela palavra de Deus na minha vida, sabendo se Deus ele falou, ele vai cumprir. E a fé é eu agir, ainda que os meus olhos não estão vendo, mas agir por uma palavra, agir por uma direção, agir pelo aquilo que Deus ele faz na minha vida. Então hoje a igreja ela tá se tornando um mercado, quando na verdade a igreja ela é um lugar onde vidas são transformadas. E quando a gente consegue entender isso, se aprofunda com Deus, a fé naturalmente vai sendo desenvolvida no nosso coração. Pastor, falando de mercado, da igreja, que a igreja se transforma em mercado, hoje em dia gera muitas polêmicas, né, em relação a esse assunto. Você vê aí, não vou citar, né? Calma aí, Tchauzinho já tá incorporando aqui, o que tá acontecendo? Tá lá, a igreja é assim, hoje em dia a gente vê, eu não vou citar nomes, porque são igrejas grandes, mas a pessoa ela tem, hoje em dia, essa visualização do que eu vou falar. Gente vendendo pedacinho no céu, gente vendendo terreninho. Pastor, na sua igreja ela vende? Como que eu faço para comprar? O que o senhor acha disso aí? Na verdade, até a realidade do dízimo da oferta, nós somos assim muito... eu falo assim, Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Como às vezes é vendido que Deus ele precisa. Na verdade, ele não precisa, é o dono do ouro e da prata. E eu acredito muito na condição de fidelidade, de alegria. A partir do momento que você não está fazendo algo com fidelidade, com alegria, não faça. É melhor nem fazer. E eu trabalho muito na igreja que eu falo assim, contra fato não há argumento. Então, quando você vê uma igreja que ela está trabalhando com os recursos que estão entrando, que a igreja está investindo em almas, a igreja está... Existe também aquela questão, investir na igreja, mas não investir em almas. Tem igreja que ela tem facilidade, às vezes, de comprar algo para a igreja, mas tem dificuldade de dar uma cesta básica, ajudar com alimento, pagar um aluguel, comprar um gás. Quando, na verdade, a igreja ela é uma instituição que ela é mantida pelo corpo. Só que é como um círculo. A partir do momento que a instituição ela recebe algo do corpo, ela tem que entender que ela, como instituição, em algum momento, ela tem que cuidar do corpo. Então, quando você mostra com fatos, com argumento, aquilo que está sendo e está sendo investido, é bacana. A nossa igreja, por exemplo, todo ano nós temos o que nós chamamos ali, isso na nossa denominação, a gente faz assim, o relatório financeiro. Então nós apresentamos o relatório de centavos, porque as pessoas às vezes também elas não entendem, às vezes que a igreja ela tem gastos. É o copo d'água, é o material de limpeza. Lá, por exemplo, no final do culto, nós temos uma mesa de café, aquela mesa de café. Certo, então, é bacana isso. Tomar um café lá, muito bem-vindo. Então, a gente tem o que, assim, dentro da nossa, falando um termo técnico, se chama Assembleia Local. Na nossa Assembleia Local, não só líder de ministério, eu como pastor, mas o departamento financeiro, nosso tesoureiro, e a nossa comissão financeira apresenta custos de tudo que entra. E é interessante, por exemplo, na Igreja do Nazareno, eu como pastor, se você me perguntar quem que é dizimista, eu não sei. E é algo que eu coloquei que eu não quero saber. Porque o dia que eu souber quantas pessoas dão dízimo, eu posso, sendo um ser humano falho, em algum momento saber que aquele irmão ele dá X de dízimo e talvez aquilo de alguma forma me pressionar. Então eu acredito no cuidado de Deus. A obra não é minha, a obra é de Deus. Então a gente não precisa ficar manipulando, ficar estipulando. A gente tem que ensinar, sim. E a igreja ela tem que apresentar para a própria igreja, no sentido do corpo, aquilo que ela está fazendo, aquilo que está sendo assim investido. E eu acho que quando a pessoa vê isso, ela vai fazer com alegria. E essa alegria é essencial, você servir também na área financeira com alegria, é muito importante. Mas só resumindo, para mim ser salvo, eu não preciso comprar um pedacinho no sertão. Não precisa não. Cara, tem tanta coisa de salvação que as pessoas colocam, às vezes tem que ser batizado, isso, aquilo. Na verdade, você tem que confessar Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. A partir do momento que você faz isso, seu nome ele é escrito no livro da vida. E a partir desse momento existe o que nós chamamos de Deus começar a trabalhar na sua vida.
E alguns Deus ele vai trabalhar de forma mais rápida, outros Deus ele vai trabalhar de forma mais curta. E não é porque Deus ele está fazendo diferente. É porque nós, como seres humanos, às vezes nós vamos receber algo e eu vou assimilar algo muito rápido e você não. Outra área você vai assimilar algo muito rápido e eu não. Mas o que garante a salvação é quando eu confesso Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Gostei dessa resposta. Maravilha, hein? Pastor Jefferson, eu uso muito a palavra pega a visão. Pega a visão. Na sua visão, se Jesus estivesse andando pela cidade de Jacutinga, o que Jesus ia ver? Muita igreja e pouca fé, ou pouca fé e muita igreja? Cara, é uma pergunta que é boa. E eu penso Jesus hoje andando, não só em Jacutinga, mas andando de forma geral no Brasil, alguns países do mundo. Uma coisa hoje que me entristece, assim, algumas pessoas podem até pensar, falar, mas como assim? Mas é a quantidade de igreja. Porque no céu não vai ter igreja tal. No céu nós vamos ser um único povo. E talvez o que entristeceria Jesus hoje é ele ver a quantidade de igreja a qual, em vez de serem unidas, talvez umas estão atacando as outras por formas de pensar, estilos de governo diferentes, e isso acaba prejudicando. A gente precisa despertar como crente, como servo do Senhor, entender que o céu não vai ter placa, o céu não é o que é mais avivado, o que é tradicional. A gente vai morar num único lugar servindo ao único Cristo. E hoje essa divisão, talvez, eu acredito que entristeceria. Jesus vê tantas igrejas ensinando coisas diferentes, formas diferentes, quando na verdade o centro daquilo que a igreja deve pregar é o amor de Cristo. Resumindo, então, pode-se falar assim, muitas constelações e poucas estrelas? Tem muita estrela hoje, hein? Tem tanta estrela que tem gente querendo ser mais estrela que Jesus hoje. Mas tem. Pastor Jefferson, no seu ponto de vista, então, o que você poderia fazer, né? Se você pudesse, claro, porque é muito difícil isso, para unificar todo mundo, para que todo mundo, poxa, para não ter essa diferença de igreja, o que a gente poderia fazer? Para você responder, mandar um abraço aqui pro pessoal, ó. Ronaldo, grande Ronaldo, trabalhou comigo na Catafael TV, gosto muito desse cara, eu apresentava um podcast com eles lá, apresentar pode dizer, tinha um apresentador e eu ia lá fazer um cachorro-quente pra galera, que pra quem não sabe, eu tinha um cachorro-quente. O Ricardo também? Ricardo, tinha o... como é que é? O Rafa, esqueci o nome da galera, mas tinha todo mundo lá. Catacoió. Isso, Catacoió, os caras, gente boa. Já assisti. Trabalhava com a galera, tudo lá, o Ronaldo. Top demais, mandar um abraço pra todo o pessoal. Inclusive, o Ronaldo tá assistindo a gente aqui. E o Wagner Colorido mandou aqui um abraço também, ó. Meu irmão, domingo estarei lá com vocês, ó. Glória. Pra você ver. Tá aqui a Cristiane Gomes também tá assistindo a gente. Já falou aqui, ó. Pega a visão. Pega a visão, já pegando a visão aqui, hein? Então, pastor, voltando aqui, o seu modo de pensar, como você fazeria para unir todas as igrejas, para não ter essa dispersão, esse monte de igreja? O que você faria para mudar, para todos trabalhar em conjunto? Ou não há possibilidade disso acontecer? Ou se tornar todo mundo uma nação só, né? Isso. Uma nação só. Na verdade, eu acredito que a mudança ela começa de forma individual. Jacutinga, por exemplo, você falou do Colorido. Colorido, ele é cristão. Sensacional, homem. De uma igreja, assim, abençoada, e é um amigo. Eu falo que aqui em Jacutinga, além da igreja, do rebanho que Deus permite eu estar à frente pastoreando, é uma cidade que eu tenho amigos. E amigos de diversas igrejas. Então eu acredito que essa pergunta que você fez, muito, muito bacana, mas ela tem que começar no individual. É impossível impor alguma coisa, porque a gente tem o livre-arbítrio, mas pode começar em mim. E eu acredito que aqui em Jacutinga eu tenho tentado não ser só um pastor, mas ser um amigo. A gente leva Cristo primeiro para as pessoas quando você ganha a simpatia dela. E o que tem faltado hoje, talvez as pessoas respeitar que às vezes ela não vai servir na igreja que eu sou pastor. Ela vai lá, alguma coisa não vai, mas não impede de eu ser amigo dela. Não impede da gente continuar servindo ao mesmo Deus. Então é algo assim que tem que ser tocado de forma individual. E
cada pessoa entender essa necessidade e fazer algo diferente. Maravilha, bacana. O que você quer mandar aí, Shaolin? Eu tô vendo o Shaolin. Ele tá até ansioso, rapaz. O homem tá ansioso, assim, ó. Quando eu olho pro Shaolin, eu já deu uma trick-trick. Já arrependeu aqui, já o Shaolin, ele quer perguntar. Pergunte, Shaolin, pergunte. A rede social, pastor, ajudam ou atrapalham as pessoas de fé? Rede social é espetacular. Eu vim aqui por causa da rede social. Pergunta perfeita. Rede social é bacana. Na verdade, quando a gente pega o Jardim do Éden, a criação do ser humano, Deus ele criou tudo de forma perfeita. Tudo de forma perfeita. A gente não vê nada assim que Deus criou que não seja de forma perfeita. Basta saber alimentar das coisas certas. Quando entrou a desobediência no mundo, entrou o pecado. E o pecado, na verdade, trouxe o desequilíbrio para aquilo que Deus tinha feito de forma perfeita. E a rede social também é uma coisa que eu acredito assim que se torna prejudicial, porque as pessoas elas não têm feito de forma equilibrada. Então, o desequilíbrio, que é a mesma ação do pecado na obra de Deus que trouxe o desequilíbrio e ficou tudo da forma que está e vem piorando a cada dia, a rede social é uma excelente ferramenta. Eu, por exemplo, vou preparar minhas mensagens hoje, eu tenho alguns pastor Hernandes Dias Lopes, assim, que eu busco alguns comentários, algumas coisas assim, Luciano Subirá, para mim, às vezes, abrir a minha mente para algumas coisas que eu vou colocar na mensagem, é bacana, e você ouve um louvor, alguma coisa. Hoje, por exemplo, o meu celular é uma ferramenta espetacular para o meu trabalho. Eu tenho que sempre ficar entrando em contato com o fornecedor, isso, aquilo. Só que quando você usa isso de forma desequilibrada, automaticamente vai ser prejudicial. Tem gente que fala assim, mas comer doce é ruim. Comer doce, você comer um caminhão de doce. Sim, mas você comer com moderação. Fala aí, um docinho de abóbora, meu querido. Que é isso? Eu comprei um potinho de figo essa semana, um docinho de figo. Nossa. Acabou o último hoje, mas todo dia eu pegava um. Com moderação é bom demais, velho. Com moderação vai acabar mais rápido, né? Vai acabar, e tá tocando. Mas ela sendo bem utilizada, com certeza eu acredito que é uma ferramenta espetacular e tem que ser usado sim. No período da pandemia, por exemplo, tinha igrejas que pegavam no pé de transmissão do culto online, isso, aquilo, foi um recurso, porque as igrejas fecharam na ocasião, o recurso que a gente teve para continuar pregando, levando o amor de Cristo num momento tão difícil, onde as pessoas estavam assim com tanto medo, porque era tanta informação chegando ao mesmo tempo. As redes sociais foi o meio da gente continuar levando assim a palavra de Deus, a palavra de conforto, a palavra de encorajamento, para as pessoas continuarem firmes e crer. E eu me lembro que eu estava assim, entrando num momento que eu estava ficando em crise, tenho 3 filhos, minha esposa, e a gente via notícias na TV, e eu me lembro numa mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou uma frase assim que mudou a minha vida naquele momento, que foi: Deus continua absolutamente no controle de todas as coisas. E aquilo eu tomei para mim, eu falei, Deus está cuidando, e Deus vai cuidar da minha casa, vai cuidar dos meus filhos, e essa mensagem veio através da rede social. Então a rede social, querendo ou não, ela ajuda bastante, mesmo ela sendo prejudicial, a pessoa sabendo usar, se torna uma ótima ferramenta nas mãos. Com certeza. O senhor tocou no assunto, pastor Jefferson ou pastor Jefferson, o que o senhor prefere? Pastor, é aquilo que Deus me chamou, é vocação. Mas eu sou o Jefferson. Eu já vi gente que chega em alguns lugares e fala assim, como que é o seu nome? É pastor, não sei o que lá. Cara, na minha identidade não tá pastor. Na minha identidade tá Jefferson. Eu sou o Jefferson. Pastor é que Deus me chamou para isso e a minha vocação é ser pastor. Eu pergunto que na hora de eu fazer a pergunta aqui, às vezes eu me enrolo. Ô Jefferson, é o seguinte, você tocou num assunto bacana, cara, bacana demais, que é em relação assim à pandemia. A rede social, ela foi uma porta de escape para que pudesse, né, levar a palavra, levar o evangelho até as outras pessoas. Mas hoje, esse dia, se ouve bastante, eu acredito que o senhor também já deva ter pregado sobre isso, vem chegando o final dos dias, segundo a palavra de Deus, e haverão momentos em que não se poderá pregar mais a palavra de Deus. E a pandemia, ela foi digamos assim, um pedacinho, né, da gente sentir isso. A gente não podia ir até a igreja. Pessoas, hoje em dia, veem a igreja como uma forma de, como é que eu digo?
de se aconchegar, de se sentir abraçado, sabe? De estar junto com as pessoas, faz bem aquilo ali. É uma forma de conforto para muita gente. E no fim dos tempos, como vem relatando a Bíblia, a gente vê muita polêmica sobre isso. A rede social, você abre hoje em dia o Instagram, o Facebook, é vídeo falando sobre o fim dos tempos. O que o senhor acha disso? A pandemia ela foi ela teve a porta de escape às redes sociais. Mas e agora? Daqui para frente, o que será de nós se não puder mais pegar a palavra de Deus? O que o senhor fazeria para levar a palavra de Deus? E tem aquela questão, muita gente fala que, e vem acontecendo, a gente pode ver morte por não negar Jesus. O que o senhor acha desse assunto? Assunto bem polêmico, mas eu tenho que perguntar. Na verdade, quando entramos em assuntos escatológicos, eu recebo pessoas na igreja e às vezes me perguntam, nós somos pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou meta-tribulacionista? O que significa? A igreja ela vai ser retirada antes da tribulação, depois, no meio, e eu gosto sempre de falar assim que todas essas linhas doutrinárias elas têm bases bíblicas para isso, por isso que elas existem. Mas eu acredito muito na condição da gente estar preparado. Se a gente falar do final dos tempos, o final dos dias, ele pode ter uma data específica para você, para o Shaolin e para mim. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto. E talvez daqui 1 minuto seja o final dos tempos para um de nós três ou alguém que está nos assistindo. Vai acabar, a pessoa infarta, acabou. Já era. Final dos tempos foi ali para ela. Mas ela estava preparada? Porque quando a gente vê relatos bíblicos hoje, a gente pega na palavra de Deus, Mateus, a gente vai até no Antigo Testamento, pega o livro de Daniel, vai para Apocalipse, a gente olha tantas coisas, tem coisas que já estão acontecendo. Daniel mesmo ele fala do pássaro de ferro. Hoje em dia acredito que seja os aviões. Pode ser, são interpretações bíblicas. É sempre interessante a gente pegar contexto e entender. Eu sempre falo assim que a Bíblia ela tem que ser estudada pela cultura, pela nação, pela região e assim pelas verdades e a gente entendendo aquilo que a gente tem que aplicar. Tem coisas da cultura bíblica, daquilo que está sendo, não é para os meus dias, é para a cultura daquele momento. O que a gente não negocia é verdades e princípios que a Bíblia nos ensina e a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E a gente deve olhar e aplicar na nossa realidade. Isso é importante. Mas, por exemplo, quando a gente olha, a gente vai ver tudo isso e tem coisa que a gente olha, guerra, fome, as pestes, as pandemias, as coisas, tem coisas que estão acontecendo. Então, na verdade, é uma verdade, sim, que o mundo está caminhando para os últimos dias. Agora, se eu falar para você, desde quando eu nasci, eu escuto isso. Eu a mesma coisa. Eu sou de 2000. Entendeu? Desde quando eu nasci, eu escuto isso. Agora, mais que esperar esse dia, eu tenho que estar preparado para o dia que eu vou me encontrar com Jesus. Então, se isso acontecer amanhã, ou se isso acontecer e eu nem estiver mais aqui, o que vale é como que eu estou, a minha vida com Jesus. Como é estar preparado para encontrar Jesus? Cara, cada dia eu depositar fé em Jesus, entregar os meus caminhos aos pés do Senhor Jesus, buscar melhorar cada dia, porque a nossa igreja é uma igreja que vem de um movimento de santidade. Não sei se você sabe, mas a igreja Nazarena ela começou em 1908 nos Estados Unidos através de uma fusão. Sim, lá nos Estados Unidos também tem. Na verdade, nós estamos em 165 países. A igreja Nazarena está em 165 países. E ela chegou no Brasil em 1958 através de um missionário chamado Hermostelli, ele e sua esposa. E hoje a igreja Nazareno é uma igreja assim mundial, não mundial, tirando o chapéu, não mundial do chapéu, mas é uma igreja que está em 165 países. A igreja Nazarena começou do movimento de santidade. No final do cheque do Torreni. No período do fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, um pregador de santidade do Sul, ele se uniu com um pregador de santidade do Norte. E duas igrejas elas se fundiram aonde nasceu a igreja Nazareno. Foi uma fusão de duas igrejas aí. A igreja Nazareno não nasceu de divisão. Hoje você vê muita igreja, o pastor não concorda com o que você está dizendo, você é o meu pastor, eu vou abrir a minha igreja e vou pregar. A igreja Nazareno, hoje nós temos um manual, que esse manual ele é utilizado no mundo todo, com algumas regras, algumas coisas importantes, para a gente
manter a mesma língua, manter a mesma forma. Só que a igreja do Nazareno ela não molda a pessoa para todos os pastores serem iguais. Cada um tem a sua personalidade. Tem pastor da igreja do Nazareno que você tem que fazer silêncio para você escutar, que ele fala baixinho, ele fala devagar. Lá na igreja o pessoal já fala que eu grito muito, porque não precisa nem de microfone. Mas a personalidade não importa, o importa é aquilo que a gente prega. A gente crê em 2 obras da graça, a gente acredita que a pessoa, na primeira obra da graça, quando ela entrega a vida para Jesus, ela é salva. Na salvação, ela é justificada. Se antes ela não era justa diante de Deus, agora ela se torna uma pessoa justificada, justa diante do Senhor. Ela é regenerada, que ela passa pelo novo nascimento. Minha vida não tem mais jeito, eu já fiz tanta coisa errada. Tudo que você fez de errado, a partir do momento que você é regenerado, você é uma nova criatura. Deus ele pega o seu passado, pega as coisas que você fez e joga no mar de esquecimento. Mas eu fiz um filho lá atrás. Existem as consequências dos seus erros. Tudo que você planta, você colhe. Mas é algo que Deus ele vai até assim te gerir, te suprir para você gerenciar. E você gerenciar na vontade de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você também é adotado. Se antes nós éramos criatura, a palavra nos certifica que agora nos tornamos filhos. Mas eu preciso também passar pela segunda obra da graça. Quando Paulo ele fala assim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É eu inteiramente colocar a minha vida ao dispor do Senhor. É como se o Espírito Santo agora, é Ele que vai coordenar a minha vida. Porque as pessoas, às vezes, elas têm o costume de credenciar algumas coisas que está no controle de Deus e algumas coisas que não estão no controle de Deus. Quando, na realidade, Paulo ele fala assim, não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, é como se Paulo estivesse dizendo, toda a minha vida, todas as minhas decisões, tudo que eu venho a fazer está na vontade de Deus. E como que é difícil a gente vencer esse eu? E a história de Paulo, na verdade, é uma história muito bonita, né? Maravilhosa. Quando ele se encontrou. Meu Deus, quando ele vai para Damasco. Relato, o encontro dele com Jesus foi incrível demais. Mas o senhor falou algo. O senhor fala bastante da fé. Sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, se eu tiver fé, eu sou salvo? É uma pergunta que eu estava lendo ali, mais ou menos foi o que eu entendi. Quando a pessoa ela diz assim que eu acredito em várias religiões e por todas elas eu acredito em Deus. E por aquilo ali eu acredito que eu seja salvo. Então, pela graça eu sou salvo? Na verdade, a salvação, a graça, a definição de graça de forma muito rasa é um favor merecido. É algo que nós não merecemos, mas Jesus ele nos dá. Que você fala, no caso, seria a morte dele por nós na cruz. Nós não merecemos. E ele assim se deu como oferta na cruz do Calvário por nós. E quando a gente olha e falamos de graça, falamos de fé, existe uma figura de uma árvore, por exemplo. A árvore, você vai conhecer a árvore pelos frutos. Então hoje o que a gente olha é que as pessoas falam assim, eu sou salvo, eu tenho fé, a graça me garante a salvação. Mas quando a gente olha para Jesus ele não coloca critérios para a gente chegar até ele. Ele nos chama exatamente, eu bebo, eu fumo, eu roubava, eu enganava, eu via pornografia. É do jeito que você está que Jesus te chama. Mas quando a gente passa a andar com Jesus, nós não continuamos a mesma pessoa. É impossível alguém andar com Jesus e continuar nas velhas práticas. Jesus ele muda, Jesus ele transforma. Quando eu olho para a minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus no dia 15 de fevereiro de 1999 num acampamento. Se você perguntar como era o seu passado, eu tinha 19 anos antes de Jesus. Cara, eu era um cara muito 10. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca saí para balada. Eu queria ser jogador de futebol. Eu dormia cedo, eu treinava, eu corria, eu queria ser um atleta. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 11 anos. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de ver alguém maltratando o outro. Eu gostava. Eu nunca tive grupinho. Eu era amigo de todos. Eu era uma pessoa assim. Então, assim, humanamente dizendo, eu era um cara nota 10. Mas quando eu encontrei Jesus, eu entendi que os critérios de bondade, de coisa boa que eu tinha, não eram o suficiente para a salvação.
Eu precisava de Jesus na minha vida. Eu precisava de Jesus porque ainda que eu era uma pessoa boa, que não tinha vício, que não roubava, que trabalhava, um cara esforçado, mas não era o suficiente. Eu precisava de Jesus na minha vida. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi que não é a obra, não é a bondade, mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, as obras, a bondade, a mudança, é a transformação de eu caminhar com Jesus. É o resultado de eu caminhar com Jesus. Porque é impossível alguém caminhar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Então, às vezes, quando fala de graça, de fé, a pessoa ela fala, não, eu caminho com Jesus. Mas você teve mudança? Você teve transformação? Você continua sendo a velha pessoa? Porque isso aí não é alguém que... Ele acha que ele encontrou com Jesus. Mas não encontrou, não. Jesus muda. Ele muda. Então, não é só acreditar nessa era da graça que está, então. Tem algumas mudanças. Está se pregando hoje um evangelho muito fácil. Um evangelho que é tranquilo. Na verdade, todo dia eu tenho que matar um leão. Quando eu comecei a ir para a igreja, inclusive, eu tinha meus 5 anos, mais ou menos, não lembro exato, eu tinha meus 5 anos. Eu acho até bonito o senhor lembrar o dia que o senhor se entregou para Jesus. Eu tinha 5 anos e era aqui por perto daqui da casa do Chaulinho, até que é onde a gente está, né? A igreja ficava ali nas margens da MG 290, era o pastor Genivaldo, na época. O pastor Genivaldo e a missionária Rosa, que era a esposa dele. O pastor Genivaldo é falecido, mas foi um exemplo de homem, de pastor para mim. Quando eu cheguei ali, ele sempre pregava pra gente essa parte difícil. Que nada viria fácil para você. Que os caminhos que você vai te levar em direção a Cristo, ele não é assim, perfeitinho. Ele é estreito, ao mesmo tempo ele dá uma largadinha. A hora que você imagina que tá no conforto, já tá estreitando de novo. Então, tipo assim, é algo que eu aprendi e carrego pra minha vida toda. Que o caminho que te leva à salvação nunca vai ser o fácil. É verdade. Que eu acho que é o que deveria ser pregado hoje em dia e o que não é. Tanto é quando Jesus chamou os 12 apóstolos, já falou que a vida não vai ser fácil. Porque tá andando comigo vai ter dificuldade. Mas a mensagem, hoje, que as pessoas gostam, é uma mensagem de facilidade. Que é aquele negócio assim, perdão cortar você, mas é assim, ó. Ei, filho, que eu te digo que eu tô te dando uma caça, eu vejo um carro na sua vida. Cara. Amém, Jesus tá falando comigo e aquela pessoa ela fica ali na igreja. E aquilo não acontece, a pessoa ela vem e sai da igreja. Hoje em dia eu acho que é pregado muito isso, né? Na verdade, a revelação é uma ferramenta aí do mercado gospel muito assim, atrativa para os ouvidos de quem às vezes está passando algo e precisa rapidamente de uma resposta. Quando você fala em ferramenta do meio gospel, digamos que pode ser usado como um mercado isso? Com certeza. Quando na realidade a revelação, a gente sempre costuma abrir as nossas celebrações, as nossas reuniões, nossos cultos, com a leitura. E eu falo que quando a gente já abre a palavra para pegar um texto e ler, a revelação ela já começa a ser dada. Só que a revelação, às vezes, se eu pegar um texto aqui e começar a ler esse texto de forma corrida, pontuando algumas coisas, talvez ela não vai surgir tanto efeito emocionalmente dizendo, como, por exemplo, se eu falar, rapaz, eis que eu vejo aqui na palavra, Deus ele está dizendo. Aí a pessoa já... É igual pegar, acho que Jeremias primeiro já começa assim, né, da revelação de Deus para Jeremias. Se pegar uma palavra daquela ali, o cara usou aquela revelação, a pessoa já... Manda um abraço pro pessoal que também entrou aqui, ó, a Day Oliveira tá aqui com a gente. Mandar um abraço lá pro pessoal da Pastelaria Novo Tempo. O senhor já foi lá? Não fui ainda. É pertinho da igreja, hein? Mandou uns pastelzinhos pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um negocinho que o pessoal tá acompanhando a gente. Que bacana. A Day Oliveira falou assim, ó, parabéns, menino, está ótimo, Deus abençoe sempre vocês. Amém, uma benção. Vai receber isso. Lembrando sempre a vocês aí, ó, para entrar no Papo Cast, para seguir a gente, hein? A gente precisa de 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. Estamos com 150, hein? 150. Vamos chegar lá, hein? Deixa eu nem falar de seguidor, porque a gente tá precisando bater uma meta de seguidor pra gente conseguir trabalhar no nosso Papo Cast mesmo. Hoje a gente tá usando o Volante, né? Que é o nosso parceiro do blog Jacutinga, que nos cede esse espaço para estar fazendo essa transmissão ao vivo.
Pastor, vamos mudar um pouquinho, né? Deixar mais descontraído, assim. Fala pra mim, o senhor tava falando que o senhor começou a trabalhar aos 11 anos. E hoje em dia na sua vida tem sem ser pastor, a sua vida normal, o Jefferson. Igual você falou, não tá na sua carteirinha pastor. Quem que é o Jefferson? O que o Jefferson ele faz? O Jefferson ele tem algum hobby que ele gosta bastante? Cara, o Jefferson pastor é o Jefferson do dia a dia. É a mesma pessoa, é a fusão também. Eu falo muito na igreja que eu não posso chegar na igreja e colocar a roupa de pastor e ser alguém diferente do que eu sou em casa. Em primeiro lugar, eu tenho 3 filhos, 3 adolescentes. Tenho gêmeos de 16 anos e tenho minha filha de 15 anos. E o primeiro lugar que eu começo a ser pastor é dentro da minha casa. Então, se eu mudo a pessoa que eu sou na igreja, a pessoa que eu sou no dia a dia, as primeiras pessoas que eu vou prejudicar são meus filhos e minha esposa. Então, é importante eu ser a pessoa que eu sou, no meu trabalho, e isso é muito importante. Nessa fusão aí te atrapalha muito ser pastor em casa, ser pastor na rua, fora, ou não? Muda alguma coisa para você? Hoje te impede de alguma coisa? Eu não sou um pastor integral, hoje eu trabalho, assim, eu sou a favor de pastor integral, não aprove a Deus ainda permitir que eu seja pastor integral aqui em Jacutinga, mas assim, eu gostaria de dedicar mais tempo à igreja, às pessoas. A igreja que eu falo não é a denominação, mas a igreja que eu falo é pessoas. Por exemplo, ontem nós tivemos um filho de uma irmã da igreja, ele caiu e quebrou o fêmur, e amanhã ele vai passar por uma cirurgia. O fato de eu ter que trabalhar, assim, eu entro às 7 horas, saio 5 horas da tarde, ele vai passar pela cirurgia, acredito que vai ser em Mojimirim, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Mas eu queria estar lá do lado. Se eu fosse um pastor em tempo integral, eu queria estar do lado do menino, estar dando força para ele, orando com ele. Bacana o diferencial aí, porque hoje em dia não se acha, não estou generalizando, eu tenho muitos amigos que são cristãos, que são pastores, não me levem a mal, tá? Mas hoje em dia não se vê muito pastor que faz isso. E assim, eu como pastor hoje tenho que ter muita sabedoria. Porque eu sempre falo de uma classificação. Existe o que é essencial na vida de uma pessoa. E ocupa a primeira prateleira, é Deus. Deus ele está acima de tudo. Mas existe na segunda prateleira as coisas que são importantes. Por exemplo, a minha família é muito importante. Porque se eu não estiver bem com a minha família, como que eu vou chegar num domingo à noite e pregar para a igreja? É importante eu estar bem com a minha família. Só que o meu trabalho também é importante. Porque se eu não trabalhar, como é que eu vou cumprir com meus compromissos no final do mês, levar alimento para minha casa, tudo isso é importante. A minha saúde é importante, meu tempo comigo. Eu gosto de assistir um joguinho, às vezes, não é errado. O futebol você que é isso? É pecado o futebol, porque eu torço pro Corinthians, rapaz. Misericórdia, aí é pecado. Corinthians é pecado. Mal me pergunte, qual que é o seu pecado? Qual que é o pecado que você torce aí? Essa eu não vou responder. A galera vai cair. É de Campinas, Não é de Campinas, não. É tricolor, pô. Não. Rapaz, se eu soubesse, eu sentava aí do lado de alguém. Mas nada é perfeito. Por isso que eu falo. Nada é perfeito. A gente só vai ser perfeito no céu, mas nós estamos em obra. Outra coisa interessante, vocês não perguntaram, porque quando a gente fala de santidade, na verdade, é uma vida separada. Só que as pessoas pensam que santidade é algo perfeito. Na realidade, santidade, a perfeição da santidade, eu vou alcançar no céu, na glorificação, quando eu estiver com Jesus. Mas a santidade que Deus ele espera da minha vida é a disposição de todo dia eu ser alguém melhor. Todo dia eu me esforçar para melhorar. Para ter essa santidade, perdão, cortar. Vai lá. Para ter essa santidade, porque religião me chama muito a atenção. Eu sou muito curioso. E eu falo para arrebentar mesmo, senhor. Eu converso demais. Se deixar, nem vai ter meia-noite mesmo. Mas assim, falando de santidade, eu estava vendo uma pregação, pastor Júnior Trovão. Cara, sensacional. Eu comentei mais cedo com o Chaulinho. O negócio de santidade mexe bastante comigo, porque se eu encontrar hoje um pastor na rua de bermuda, chinelo e regata, e vem outro de terno, gravata e a Bíblia debaixo do braço, quem é pastor? Você olhando de longe na sua visão. Então, pelo
Estilo de roupa estão indo em lugares diferentes, né? Eu nunca andaria no dia a dia de terno e gravata na rua. Eu ando de bermuda e camiseta. Mas digamos assim, que você conhecesse os dois, você olhar de longe, você o julgaria por estar de bermuda e camiseta igual você anda ou não? Não, porque na verdade o princípio do julgamento ele começa em mim. Antes de eu julgar alguém, eu tenho que tirar a trave do meu olho antes de tentar tirar o cisco do olho de alguém. Então, na verdade, é uma condição primeiro pessoal. E a santidade ela não está na roupa. Por exemplo, assim, nós não somos uma igreja de usos e costumes, mas eu falo assim, ordem e decência. Porque às vezes a pessoa ela pode estar com um terno, e hoje nós estamos num movimento aí de pastores de calça apertadinha. Rapaz, o trem tá marcando tudo. Eu já não uso porque eu sou gordinho. Eu de bermuda e camiseta eu posso estar mais assim, numa condição de não escandalizar do que um pastor, às vezes, com um terno, uma calça apertadinha. Então, sim, eu acredito muito na ordem e decência. Na igreja, uma pregação sobre isso aí, de calça apertada. Na igreja, eu não iria de bermuda e camiseta num culto de domingo à noite. Mas, por exemplo, assim, num acampamento, eu entreguei minha vida para Jesus num acampamento. Bacana, cara. Está num local, e eu estando com uma bermuda decente, uma camiseta decente, você pode pregar a palavra normal que não, Deus não vai te... Como eu falei, aí que entra eu acredito assim, a pessoa ela ter o timer de entender o lugar que ela está e de que forma que ela vai estar. Então, santidade não tem nada a ver com a vestimenta. A santidade é algo particular. Tem muito. Tem a ver, porque a santidade ela vai dar para você o equilíbrio para você saber o lugar e o estilo de roupa que você vai utilizar. Pode perguntar já agora, eu deixo você perguntar. Todo mundo sabe, quase todo mundo sabe, né, Jefferson? Abraço aí, Marcão, da Funerária Mogiana, assistindo nós aí, ó. Tamo junto. Cover do Shaolin, cara. Se tirar isso aqui, ó, é igualzinho, ó. Não faça isso, eu vou fazer em transplante ainda. É implante, no caso, né? Ô, Jefferson, todo mundo sabe que você veio de Campinas, né? Campinas pra cá. Mas você criado em Campinas. Você veio pra cá pra pregar ou veio a questão de trabalho mesmo? Rapaz, na verdade, eu nunca pensei em vir para Jacutinga para ser pastor de uma igreja. Rapaz. Na verdade, eu recebi um convite profissional. Tu trabalha com o quê? Eu trabalho na área da construção civil. Construção civil. Eu tinha uma empresa na área da construção civil em Campinas. Eu estava fazendo um trabalho na casa de uma pessoa e eles, não só ele, mas mais 3 pessoas compraram uma vinícola, uma fazenda, para se tornar uma vinícola. Na ocasião, ele estendeu o convite para mim vir tomar conta das obras. É um projeto muito grande. E eu trabalhava demais em Campinas, assim, a minha vida, a rotina, eu trabalhava muito em shopping, fazia muito escritório, então eu não tinha horário, trabalhava sábado, domingo, e isso não era saudável, principalmente no relacionamento eu e minha família. Ficava pouco com os meus filhos. E quando surgiu essa oportunidade de vir para Jacutinga, eu cheguei na Igreja Nazarena em 1999, eu sei o quanto a Igreja Nazarena é séria. Então, o desejo meu era continuar congregando na Igreja do Nazareno. Eu procurei o meu superintendente, que é uma pessoa que toma conta de uma área, de uma região, e perguntei para ele sobre a Igreja do Nazareno em Jacutinga, onde ficava, para mim fazer uma visita, congregar, porque uma das coisas que a gente colocou vamos lá conhecer a igreja, conhecer o pastor, para ver se realmente é para a gente ir para Jacutinga. E quando eu falei com ele, ele falou para mim assim, nós não temos Igreja Nazarena de Jacutinga, mas nós temos uma família. Eles já estão em Jacutinga ali há 8 meses aproximadamente, e eles me estenderam um convite para iniciar um trabalho em Jacutinga. Na ocasião, aquilo lá para mim foi algo assim de Deus. Foi muito de Deus, porque a Igreja Nazarena todo ano eu tenho que passar por uma entrevista para renovar minha licença, onde são tratados assuntos pessoais, porque é importante saber como eu estou com a minha família, com os meus filhos. É tratado Bíblia, tem que conhecer Bíblia. Isso é todo ano essa entrevista? Todo ano eu tenho que renovar minha licença. Mas é como se fosse uma prova ou uma prova oral? É uma entrevista. São 5 pastores que me entrevistam. E fazem... É igual aqui o podcast. Aqui. Imagina uma pessoa na nossa frente e a gente fazendo perguntas para ele. Bacana. E isso é para proteger a igreja de começar a ter desvios doutrinários. É importante essa entrevista. E eu sempre manifestei o desejo de ser pastor titular de uma igreja.
E eu falava que o dia que Deus me chamasse para algum lugar, eu não ia pensar duas vezes, eu ia aceitar. Só que se Deus me chamasse lá para o sertão, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu sei a qualidade de vida que eu dou para minha família. Então isso era um medo que eu tinha. Quando surgiu essa oportunidade aqui, eu vi o cuidado de Deus. Eu vi o cuidado de Deus porque Deus, ele, assim, me deu condições de conciliar o profissional e o ministerial. Aí eu vim conhecer essa família de Deus, é uma bênção. Hoje eles, assim, são um dos braços direitos meus na igreja, me ajudam, e a gente começou o trabalho na garagem. Começamos na garagem da casa deles, e ali foi, assim, algo assim que Deus foi conduzindo. Ficamos 4 meses na garagem. Então não foi algo planejado. Não foi planejado por mim. Por você. Mas já estava planejado no céu. O Wagner Coloni voltou aqui no assunto aqui, né, que a gente passou despercebido. Ele falou assim, ó, salvação é uma coisa, arrebatamento é outra, que a gente estava falando. E aí, em questão da vestimenta, ele falou assim, ó, será que Deus vai olhar para a sua vestimenta ou para o seu coração? Aí ele pediu para a gente responder. No caso seria, eu acredito, no modo de ver, Deus olharia ao nosso coração, né? E aí, o nosso coração, onde vai estar a nossa santidade com ele? Mas o nosso coração, ele vai refletir na nossa vestimenta. É importante isso. Boa. Vai responder, Wagner. Eu posso dizer que eu tenho o meu coração em Deus, mas é o que eu falei da árvore do fruto. É impossível dizer que eu sirvo a Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Uma mulher que serve a Deus e usava sainha de 4 dedos, no dia que ela tiver um encontro com Jesus, no outro dia ela joga a saia dela fora. Eu já vi mudanças assim. Então tem coisas, o homem que tiver um encontro com Deus e andava de blusinha apertadinha, isso, aquilo, seduzindo, no outro dia ele vai entender que aquilo lá não serve mais para ele. Então é importante isso. Tem uma fala sua, Jefferson, que eu achei muito interessante no culto, é sobre o pecado. O que é o pecado? Na verdade, a definição de pecado, segundo John Wesley, na verdade é uma transgressão voluntária contra uma lei conhecida de Deus. Porque hoje tem as pessoas que falam assim, eu sou pecador. Cara, a pessoa que ele tem um encontro com Jesus, ele não é pecador. A pessoa que tem um encontro com Jesus, ele está sujeito a pecar. Mas ele não é pecador, porque o pecador, a definição de pecador, é alguém que vive na prática do pecado. É essa palavra que eu ouvi hoje. E eu tenho que lutar contra o pecado. Então, quando a gente fala de viver uma vida de santidade, é possível, sim, eu viver períodos a qual eu não peque. Porque se eu quero viver uma vida de santidade, é a condição de eu querer ser um Jefferson melhor hoje do que eu fui um Jefferson ontem. E essa melhora eu querer melhorar a cada dia. Eu lutar contra eu mesmo, porque a maior luta, nós temos 3 grandes inimigos na nossa vida. O mundo, as potestades do mal, sim, Satanás, e a nossa carne. Mas o que está dentro de nós é a nossa carne. A nossa carne, a gente dorme com ela, a gente acorda com ela, a gente sai com ela sempre está com a gente. E essa daí é a que realmente é difícil de vencer. Mas a gente pode. Então, quando a gente fala de pecado, a definição de pecado é um ato voluntário. Eu fiz de forma voluntária, compreendi, eu quis fazer. Porque a pessoa fala assim, eu pequei sem querer. Ninguém peca sem querer. Todo mundo erra por... mas existe o erro. Então é bom a gente definir pecado e erro. Por isso que a palavra fala, o que muito é dado, muito será cobrado. Porque tem coisas que eu já compreendi que é pecado, e se eu fizer, Deus ele vai atribuir como um ato contrário à vontade de Deus. Mas talvez se você fizer, Deus ele vai olhar como um erro. Porque o erro é diferente do pecado. O erro é um ato involuntário contra uma lei conhecida de Deus. Você não pode cobrar de alguém que acabou de chegar na igreja as mesmas coisas que você vai cobrar de mim como pastor. A pessoa ela vai melhorando a cada dia. Por isso que é importante nós estarmos numa igreja bíblica, que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia, porque as pessoas elas têm que crescer. Elas têm que entender o que agrada e o que desagrada a Deus. Hoje a sua igreja ela prega mais a Bíblia? Só a Bíblia. Só a Bíblia. Só a Bíblia. A Bíblia ela exclusivamente, ela não precisa de uma literatura auxiliar. Ela unicamente ela é a palavra de Deus. Nós não precisamos de nada. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Falava Billy Graham. Boa. Ela faz sentido, faz sentido.
Eu vou servir um pastelzinho, alguém tá com fome aí? Vai falando um momento bom. Enquanto o Shaolin vai lá, cara, eu vou fazer uma pergunta pra você, Jefferson. Durante toda a sua vida pastoral, eu acredito que você já viu de muitas coisas assim. Alguma te marcou, te chamou muita atenção? Eu falo em qualquer quesito. Como pastor, você já deve ter visto diversas coisas. Já. Algo te marcou, te chamou a atenção? Cuidado de Deus sobre a minha vida. Isso me chama atenção. Mostra pro pessoal lá, Shaolin. Mostra lá, mostra. Desculpa, perdão. Olha aí, gente. Pastelzinho da Pastelaria Novo Tempo. É o melhor pastel aqui de Atinga, viu? Ô, Glória. Inclusive, Vou semana conhecer. passada eu fui umas 3, 4 vezes lá. Rapaz, eu não saía de lá. Bom, E nós recebemos convite para ir sábado lá. sábado eu vou estar lá, ao vivo com vocês. Eu e o Shaolin degustando aí pastel e vai ter exclusividade lá. Vamos lançar um lanchinho de pernil, rapaz. Sensacional. Que delícia, gente. Mas vamos lá, pastor. Fala pra gente. Algo te marcou? Algo me marca. Pode ficar à vontade, tá? É esse cuidar de Deus sobre a minha vida. Porque quando eu olho para mim, eu não me vejo merecedor de tudo que Deus ele faz na minha vida. E esse cuidado é maravilhoso, porque se a gente for olhar e falar assim, eu vi isso, eu vi aquilo, mas é tanta coisa que está acontecendo e a gente às vezes foca muito no negativo. E eu prefiro sempre focar naquilo que vai me fazer bem. Eu falo sempre que eu aprendi a entender o que é prosperidade, entender o que é felicidade e entender o que é alegria. Porque quando a gente fala de prosperidade, tem pessoas que pensam em quantidade, quando na verdade prosperidade é qualidade. E vem com o tempo, né? Tem pessoas às vezes que falam de paz, mas paz não é ausência de problema. Paz é a certeza de um Deus que está no controle. E quando a gente fala de alegria, a nossa alegria não está em momentos, a nossa alegria não está em coisas, a nossa alegria está em Deus. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente se surpreende com o cuidado de Deus na nossa vida nos mínimos detalhes. Isso é maravilhoso. Isso me faz, assim, a cada dia falar, Deus, eu não mereço, mas o Senhor é maravilhoso. Maravilha! Respondi, Shaolin, sim. O que você quer perguntar, Shaolin? Pergunte. Eu tenho uma pergunta para fazer para ele aqui. Tá quase finalizando aqui também, né? Eu acho Não, mas tá muito cedo ainda. Vamos lá, então. Ô, Jefferson, hoje em dia, existe algo dentro da igreja Nazareno que precisa ser mudado para evoluir? Toda igreja, quando a gente olha, a gente tem o costume, às vezes, de bater na denominação. Quando, na realidade, a mudança ela tem que acontecer no ser humano. Se o ser humano ele deixar a obra de Deus acontecer na vida dele, independente da denominação, você vai chegar e você vai ver uma denominação assim que com certeza você vai ver a presença de Deus. Não existe denominação perfeita. Mas a Igreja Nazarena é perfeita? Não. Por que ela não é perfeita? Porque as pessoas que estão ali são pessoas que têm defeitos, imperfeitas. Mas quando a gente olha a necessidade de melhorar em cada um, isso é uma visão pessoal, e a gente busca melhorar, quem melhora é a igreja de forma geral. Isso é importante. Então, como Igreja Nazareno, eu vejo uma igreja equilibrada, isso é muito importante, porque hoje os extremos também, eles são muito negativos. Uma igreja bíblica, isso é importante, e uma igreja muito séria. É uma igreja, por exemplo, que tem um governo sério. A Igreja Nazarena ela não vai fechar a porta e deixar uma ovelha desamparada. Isso é o mais importante, eu acredito. A gente precisa hoje ter o pastor Jefferson, ele está sujeito a, não estou dizendo nem de pecado, mas ele está sujeito a acontecer alguma coisa. Eu posso, às vezes, sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa, uma enfermidade. E como que fica nesse tempo? A Igreja Nazarena ela tem recursos, por exemplo, dentro do nosso sistema de governo, e se acontecer alguma coisa que venha assim a abalar a estrutura da igreja, para amparar, e amparar não a estrutura, amparar pessoas. Porque então, a estrutura... Se acontecer qualquer coisa contigo,
aqueles irmãos não vai ficar sem um pastor. Não. Quem que vem? Nós temos um sistema de governo onde nós temos o nosso distrito. Nosso distrito não é uma igreja, é um escritório onde nós temos um pastor e a função desse pastor é pastorear os pastores de uma certa região. Bacana. Então, numa necessidade de alguma coisa, e a igreja ela não ter, por exemplo, a estrutura, por exemplo, eu, graças a Deus, recentemente eu fui convidado para pregar em Poços de Caldas, nesses quase 4 anos aqui em Jacutinga como igreja, eu nunca tinha deixado de estar um domingo. E eu aceitei o convite porque eu queria entender a maturidade da igreja. Hoje eu tenho 3 pastores que me auxiliam. Pastores abençoados que Deus colocou na minha vida. Bacana. E na minha ausência, graças a Deus, a igreja ficou bem, teve mensagem, louvor, palavra, foi super bem cuidada, conduzida. Só que tem igrejas, às vezes, que ela não vai ter isso. Aí é a hora que o nosso superintendente ele vem, ele cuida dessa igreja e ele vai buscar métodos, alguma coisa para principalmente voltado às pessoas. Cara, que bacana. Porque estrutura, você fechou a estrutura? Já é. Cara, eu posso começar uma igreja aqui. Isso aqui não tá legal aqui, vamos para casa do lado. É o espaço. Se não tiver legal, nós faz até na rua. Cara, mas e vidas? É aí que tá o X da questão. Muitas das vezes, é o que você falou no começo, agora, hoje em dia as pessoas fecham muitas igrejas e ninguém se preocupa com aquelas pessoas que abrem igreja como se estivesse fechando e abrindo um boteco. Ah, mas tinha 3 pessoas. Cara, uma alma vale mais que o mundo todo. Se tivesse uma alma, você já fez algo errado. Eu já vi uma igreja aqui na cidade, cara, há muito tempo, e inclusive meu comércio era na frente dessa igreja, só tinha um membro. E o mais bonito é que todo dia eu passava lá, às vezes só tava o pastor, só ele orando. E orava e fazia o culto, ele ponhava o celular. Não tem membro aqui, mas eu vou pregar para vocês que vão me assistir. Às vezes se eu entrar na live tinha só eu. E ele tava pregando. Isso eu achei lindo. Não lembro o nome dele, mas muito lindo. Isso aconteceu aqui no centro da cidade. Maravilhoso. Sensacional. Eu acho o diferencial no pastor é isso. E o Wagner Colorido tá falando aqui que o Shaolin tá comendo tudo aqui. Não vai deixar o senhor. Tá segurando a mão do pastor aqui. Ele avançar ali. Querido, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, você é uma bênção. Ele comentou algo aqui, só ninguém quer ficar em igrejas grandes mais, nem mesmo os pastores. É uma ponto de vista, eu acho que é realidade. Não sei se você como pastor pode falar. Na verdade, nós temos uma igreja em Campinas com 17 mil membros. Sim, 17 mil membros, aí você entende como uma igreja grande. Às vezes, igreja grande, no sentido que ele quis dizer, talvez seja uma igreja, digamos, com mais benefícios, que pregue daquelas outras formas que a gente estava falando, ou não? Ou igreja grande que ele quis dizer, será que é de membros? Não sei. Mas, por exemplo, assim, eu também já vi muitas pessoas falar que preferem igreja pequena. A Igreja Nazarena ela tem uma estrutura muito legal. Por exemplo, nós temos trabalhos com crianças, né, infantil, com adolescentes, com jovens, assim, com casais, com homens e com mulheres e também com a melhor idade. E isso aí se chama Ministério de Apoio. Então, por exemplo, assim, eu acredito que a igreja grande, se ela ser bem gerenciada, ela pode sim criar muitos meios de você ter comunhão. Isso é importante. Eu, por exemplo, eu tenho o sonho de ter uma igreja grande aqui em Jacutinga. Deus já me mostrou isso. Grande em que sentido? Grande no sentido de tamanho. Deus já me falou no meu coração que nós vamos viver 4 fases da igreja aqui em Jacutinga. Primeira fase, nós vivemos 4 meses numa garagem. Segunda fase, nós estamos vivendo agora. A nossa igreja hoje tem cultos de ter frequência de 100 pessoas. Nós vamos alcançar ainda uma terceira fase. Nós vamos para um lugar que vai ter assim, a capacidade de 300 a 400 pessoas. Só que nós vamos construir uma igreja para 800 pessoas nessa cidade. Glória a Deus. E quando isso veio no meu coração, eu mesmo falei para Deus, você tá maluco, 800 mesmo numa cidade igual Jacutinga? É a sonha que você fez. Aí esse monte de igreja ainda... Cara, o próprio Deus me deu a conta.
Deus falou assim, faz a conta comigo. Eu falei, como assim? Faz a conta comigo. Quantos habitantes tem Jacutinga? Eu falei, tem 27 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quantas igrejas você acha que tem em Jacutinga? Eu falei, no máximo umas 50. Por aí. Umas 50 igrejas. Coloca em média nessas 50 igrejas 100 pessoas. Tem igrejas que tem um pouquinho mais, mas tem igrejas que tem muito menos. Vamos colocar uma pela outra 100 pessoas. 50 vezes 100, quanto vai dar? 5 mil. 5 mil. Nós temos 27 mil habitantes de Jacutinga. Tem 22 mil pessoas que precisam de Jesus. Então, quando a gente fala de uma igreja de 800 pessoas, na verdade está faltando fé. Porque Pedro, quando ele pregou em Atos, num único dia, 3 mil pessoas se converteram. E que Deus mudou, sabe o que mudou? Mudou a condição do ser humano, porque o Deus continua sendo o mesmo. O que está faltando hoje é pessoas com autoridade igual Pedro em Atos. De chegar e pregar. Maravilha. Tivemos um show aqui em Jacutinga, glória a Deus, foi uma bênção. E aqui não estou falando nada, mas no final do culto, do show não teve ninguém que teve autoridade de falar, quem quer entregar a vida para Jesus aqui, vem aqui na frente. Quem quer se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Então o que está faltando nos dias de hoje é Pedro. Pessoas que vai pregar mesmo. Cheio do poder de Deus, isso que está faltando. Desculpa. Não, tá certo. Bacana demais. Uma pergunta que eu queria fazer também, Jefferson, em relação de culto. Qual seria os dias da semana que tem culto na Nazareno e o horário? Cara, temos uma programação assim. Até nisso a Igreja Nazarena ela é bem equilibrada. Terça-feira a gente tem 19h30 a nossa terça de batalhas. Inclusive a gente tem desafiado a igreja a jejuar, consagrar, fazer um jejum na terça-feira. E é um culto mais voltado para a oração, uma palavra mais voltada a uma condição espiritual. Que as pessoas possam entender. Por exemplo, numa terça-feira eu preguei sobre Ezequiel 37. Palavra bonita. Vale dos ossos secos, é uma visão espiritual, porque às vezes eu olho para as pessoas e eu não consigo entender que existe um lado espiritual. Às vezes a pessoa está bonita, cheirosa, mas ela está arrasada espiritualmente, ela está como um vale de ossos secos. Então é importante a gente visualizar isso. Poderá esses ossos se viver? Poderá essas pessoas voltarem a crer e acreditar em Cristo? Eu preguei também sobre Daniel 10. Quando Daniel está orando e o anjo do Senhor é impedido de vir a Daniel. Demora 21 dias. E às vezes a pessoa está orando e fala assim, não está acontecendo nada. Só que a palavra fala que desde o primeiro dia Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Então a gente tem que orar, tem que dobrar o nosso joelho. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu talvez no meu tempo. Mas existe o tempo de Deus. E isso é importante. O Cronos e o Kairos. Não precisa nem entrar nisso. Mas é importante. É importante a gente. Então nós temos a terça de batalha. Quinta-feira está tendo agora. Estou aqui, hoje eu matei aula. A gente tem a nossa escola de discípulos Nazareno. Tá vendo aí, professor? Ó, tem um aluno aqui. O aluno tá dando aula aqui, viu? Tá dando aula. E tem gente do outro lado e pegando a visão também. A gente tem a nossa escola de discípulos Nazareno. É muito importante, porque a palavra, ela edifica, solidifica e é o alicerce, a base da vida, da fé do ser humano. E mais importante que a gente está aprendendo agora na nossa escola de discípulos Nazareno, não é só ser edificado, é aprender a levar conhecimento para as pessoas. Porque às vezes a gente adquire conhecimento, mas não sabe levar conhecimento. Na verdade, Deus ele não nos chamou para ser represa. Deus nos chamou para ser fonte. A gente deve expandir, levar isso para as pessoas. Só que às vezes as pessoas não sabem. É importante a gente aprender. Aí de sábado a gente tem as nossas reuniões de ministério. Hoje, por exemplo, a gente está com um ponto de pregação no Sapucaí. Está sendo uma bênção na área mais rural. E nesse sábado, a gente vai ter reunião da nossa JNI, dos jovens. Pastor Rodrigo de Ouro Fino vai estar com a gente, a juventude abençoada. Jovens, que bacana, cara. Que hoje o jovem é muito importante. A gente vê muita oportunidade no mundo para os jovens, mas quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai pegar José, a gente vai pegar Daniel, a gente vai pegar tantos assim, jovens que foram usados e Sadraque, Mesaque e Abednego é uma das... deixam... Só de ver a mensagem que traz, quando se fala deles, já é algo forte. A fé que eles tiveram
e a força de vontade de não negar a Deus, serem lançados ao fogo, e com a fé deles, eles saíram de lá. Então, o jovem é muito importante. E no domingo nós temos o nosso culto da família. Então, eu falo que a gente é tradicional bem, assim, equilibrado até nisso, porque terça-feira já é um culto mais oração, jejum, aleluia, nós temos a taça, a gente coloca os pedidos, a gente ora, a gente vai ter uma vigília que a gente vai entregar esses pedidos, a gente vai queimar, mas não é nada assim, gente, na verdade é só para encerrar um ciclo. Então a gente vem durante um período, em abril agora a gente vai ter uma vigília, a gente vai levar os pedidos, vai queimar, orar, não é nada místico não. Mas quando se queima diz que algo ali é selado também, né? A ideia é selar, a gente encerrar. Imagina, a gente tem uma taça de oração e nunca renova aquela taça. Só vai enchendo e os vezes pedir. Às vezes a pessoa já conseguiu até a benção. Tem Exatamente. Que dar liberdade para outros. Wagner Colorido falou aqui pro senhor tocar os cachorros, hein? Aqui tá falando também aqui, ó. Oi, pastor, aqui é o irmão Wilson. Glória a Deus. Eu quero Coca-Cola, hein? O Wagner Colorido também tá mandando um abraço pro Rafael Sapucaí. Ó, se deixar o Shaolin beber, não vai sobrar nem pro pastor a Coca, mano. Eu tô fazendo a pergunta, tá comendo, falando e eu tô comendo aqui, ó. Ai, maravilha. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você fala igreja do Nazareno? É. De onde surgiu esse nome? Como que, assim, da onde veio essa ideia? E o que sustentou ela até hoje de fazer que tivesse várias igrejas com esse nome? Qual que é o princípio desse nome, né? O que ele significa também? O princípio é Jesus, né? Jesus o Nazareno. É como a Batista, eu acho que foi uma inspiração da própria Bíblia, né? Do próprio autor da vida. Então, o Nazareno já vem da pessoa do Senhor Jesus. E a questão de expansão, a Igreja Nazareno, ela entende o que, por exemplo, é nos apresentado em Mateus capítulo 28. O ide de Jesus. Porque o ide de Jesus, na verdade, está no imperativo. Não é ide, é indo. Eu gosto de algumas versões mais tradicionais que vão dizer até assim, vão. Vão e pregue o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente olha, a igreja ela não deve se tornar um clube. A igreja que se acomoda é uma igreja que sai do propósito de Deus. Porque enquanto tiver alguém que precisa ouvir sobre as boas novas, sobre o evangelho da salvação, a igreja ela tem que ser uma igreja que ela se incomoda com a situação que ela está. Ela tem que sempre olhar para a realidade e entender que ela tem que fazer alguma coisa. Que bacana. Isso é importante. Então o nome vem da base bíblica. Show. O Wagner Colorido está perguntando aqui se ele pode gravar lá no culto de domingo. Tá mais que autorizado, Wagner. Ô, Glória! Você é de casa. Falando no culto de domingo, Jeff. E domingo aqui, ó, só para você cortar o Shaolin, domingo nós vamos ter o nosso culto aqui em Jacutinga e nós vamos estar comemorando 4 anos da Igreja de Nazareno de Jacutinga. Olha que bem. Então você é convidado em nome de Jesus, 19 horas, está presente conosco. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e vai sair com seu coração cheio de Deus. Gente, é só bênção, viu? Eu tô indo lá, é só bênção. Quem me viu, quem me vê sabe disso. O Wilson aqui tá falando que ele já se inscreveu no canal, a gente agradece. Glória! E tá dizendo que hoje é o aniversário dele. Hoje é aniversário dele. Rapaz! Já mandei uma mensagem lá pra ele. E o bolo, né? Vai daqui pra lá comer o bolo? Vai ter bolo aí ou não? Acho que vou levar um salgadinho pra lá pra juntar. Não, moço, não, lá tem mais. Wilson é um dos grandes amigos também, junto com o Wagner também, por isso que eu falo, nós precisamos ter essa unidade de reino. São pessoas de igreja diferente, mas pessoas que eu amo aqui em Jacutinga. Abraço, Wilson, parabéns, Deus abençoe seu aniversário. E você, Wagner, está super autorizado a filmar lá domingo. Parabéns, Wilson, Deus abençoe. Deixa eu perguntar para você aqui. Tem alguma situação engraçada que aconteceu com o senhor durante um culto, um evento da igreja, assim? Engraçado, algo que... Eu sou muito espontâneo, então eu dou uns fora. Eu já perguntei como é o nome da sua esposa e era filha, já teve umas coisas assim. Mas depois na hora mesmo eu mesmo dou risada de mim mesmo. O Shaolin, eu perguntei pro Shaolin, porque antes de acontecer, a gente tenta repassar, né, pra gente pegar mais ou menos o ritmo. Porque eu tô aprendendo agora a fazer o podcast. Então, tipo assim, então, vai se roscando, né? Eu perguntei pro Shaolin, vocês estão muito bem. O Shaolin falou de um jeito que
me fez rir na hora. Aí falou assim, cara, o momento mais engraçado é que às vezes eu tô cantando o grupo de louvor e eu vejo que minha voz não se encaixa ali. Aí eu já me pergunto na cabeça, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu participei do grupo de louvor lá e todo mundo afinado. Aí começava eu. Não dá certo, não dá certo. Eu não sou cantor, eu não canto bem. Mas eu atrapalho bem. É mesmo? Eu não consigo ficar um culto quase sem atrapalhar. Aí o pessoal do louvor pega no meu pé. Eu entro desafinado. O senhor falou que o senhor, na hora de pregar, o senhor não precisa nem de microfone, né? Rapaz, eu tenho dó do sonoplasta de lá. Tem que ser um homem muito sofre. Ele sofre. Ele fala assim do pastor. Eu tenho que regular aqui, assim. Ficou bom, mas espera aí que eu... Ô, senhor, falando de música, de som... O senhor, tem um louvor que o senhor mais gosta, que toca a sua alma, assim? Eu falo assim que é muito momento, né? Eu acho que o louvor é questão, às vezes, do momento que você está vivendo. Hoje tem um louvor chamado Bondade de Deus. Esse louvor já faz um tempo que, assim... Dá uma palhinha Canto? Canta, dá uma palhinha pra nós. O início dele é assim: te amo, Deus... Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E essa bondade de Deus é maravilhosa. Maravilhosa. E que hino maravilhoso. Esse toca meu coração também. Toca meu coração. Eu gosto de um que é muito assim. Eu gosto mais daquele negócio, digamos assim, um worship, sabe? Gosto também. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu, na verdade, a minha esposa, ela é a líder do louvor na igreja. Então ela que pega no pé. E a minha filha canta também, né? Minha filha também canta. Então, também. Hoje canta bem, canta bem. O que eu mais escuto lá em casa é louvor. Então elas ficam ensaiando, as duas, a minha esposa toca teclado também. Então eu tô sempre assim na sintonia com elas ali, ouvindo. Que bacana, cara. Tem aquele outro também, Quero Conhecer Jesus, muito lindo demais. Muito lindo. Imagina no teclado, você falou aí. Nossa, tem uma música que eu postei, a nossa irmã da igreja cantou lá, eu acho que ela bateu no meu coração, foi tremendo. Eu até postei no meu Facebook, eu só não sei o nome que é a música lá, viu? Louvores assim E mexe com a gente. Mexe. Sim. Na verdade, eu falo lá na igreja, depois de um bom louvor, fica até fácil pregar a palavra. Fica. Porque depois que o coração da pessoa... Eu acho que é a porta, né, pra começar um culto, acho que é o louvor. Já preparou o coração das pessoas, daí a mensagem vai fácil. A harpa cristã lá, vocês usam ela bastante ou não usa? Temos hino. Não assim frequentemente, mas em ocasiões específicas. Qual que te chama a atenção do hino da harpa? Eu gosto do hino da Igreja Nazarena, que inclusive fala daquilo que a gente procura ser como igreja, que é santidade mais e mais. Santidade mais e mais. Bacana. Paulinho? É que eu tô vendo. O Cholinho, ele já olha pra mim, ele olha pro... Eu tô vendo, ó. Quando que é minha vez? Eu acho que agora é minha vez, Não, aqui é do pastor agora, é a vez do pastor. Uma pergunta que eu achei interessante também, pastor Jefferson, né, no caso, né? Tanto é que eu li 2 vezes e não decorei, vou ler de novo aqui. Vamos ver aqui, ó. Se você pudesse escolher qualquer pessoa, se você pudesse escolher qualquer pessoa da história para entrar na sua casa e bater um papo pelo menos umas 2 horas, quem seria? Cara, se eu fosse aquele cara bem espiritual, assim, eu ia falar Jesus, né? A gente respondido no eu falei assim, eu acho que ele vai falar Jesus. Cara, mas eu sou um cara normal, igual todo mundo. Na verdade, tem uma pessoa que assim, até me emociona, que é o meu avô. Eu não tive tanto tempo assim com o meu avô. Meu avô morreu, eu era ainda um jovem. Queria ter meu avô até hoje do meu lado. Mas eu tinha, assim, acabado de entregar minha vida para Jesus. E meu avô, ele acometido de uma enfermidade, ele estava em coma no hospital. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa, e essa empresa ela fazia 3 turnos.
E na ocasião eu estava no terceiro turno, e eu fui visitar o meu avô. E eu estava com meu coração tão cheio de Deus que eu peguei na mão do meu avô e falei de Jesus para ele. E falei para o meu avô: vô, se você quiser entregar sua vida para Jesus agora, repete as palavras que eu vou dizer. E eu comecei a falar palavras a qual, pedindo para o meu avô repetir, a qual ele estivesse naquele momento entregando a vida dele para Jesus. Eu saí do hospital. Quando eu fui para o meu trabalho, estava chegando no meu trabalho, chegou a notícia que o meu avô tinha falecido. E eu tenho convicção que o meu avô, naquele dia, ainda em coma, ele ouviu o que eu estava dizendo e ele entregou a vida dele para Jesus. Amém. E hoje, Glória a Deus. Se tivesse a oportunidade de eu sentar 2 horas com uma pessoa, seria com o meu avô. Eu tenho certeza que ele iria contar que ele entregou a vida para Jesus naquele dia. Amém. E a gente não deve se omitir. Eu tenho convicção que o meu avô, ele repetiu as palavras que eu falei e ele entregou a vida dele para Jesus. Amém. Então eu aguardo o dia de estar no céu, andando em ruas de ouro e correr de encontro ao meu avô e abraçar ele. Glória a Deus. Amém. Boa escolha. Boa escolha. Primeiro Jesus, depois o avô. É isso aí, pessoas marcantes, né? Se eu pudesse também hoje escolher uma pessoa, eu falar pro senhor, eu sentaria com a minha avó. Foi uma mulher incrível na minha vida. Felizmente partiu também acometida de uma doença muito grave. A gente foi descobrir muito em cima. Mas aquela mulher foi a melhor mulher do mundo. Assim, tem minha mãe, eu amo a minha mãe. Mas minha avó, eu deixei de morar com a minha mãe para ajudar a cuidar dela, sabe? Foi sensacional. E minha avó me levava para a igreja. Vamos, filho, vamos que hoje vai ter culto de oração ali. Aí nem descia. E ela não tinha uma pessoa que ia numa igreja só. Ela gostava de ir nas igrejas. O pessoal convidava ela estava indo. Então vamos ali. Aí chegava no dia do culto, hoje é Santa Ceia. Mas não tem problema, vamos ficar aqui. Aí terminava o culto, irmã, eu era pequenininho, você não dá aqui um pãozinho pra ele comer aqui? Eita, rapaz, então eu sentaria com a minha avó também, porque eu acredito que ela pode ter tido os erros e as falhas, mas ela acertou nisso, em servir a Deus. Ela era uma mulher de muita fé, ela falava assim, filho, o sonho dela era ser aposentada. Filho, ora a Deus pra mim, pra Deus tocar no coração do juiz, do advogado, lá e sair os papelzinhos da aposentadoria da avó. Quando sair, a avó vai te abençoar. E eu, naquela sede, eu orava muito, eu orava bastante, eu orava para Deus abençoar minha avó. Porque quando ela falava em me abençoar, ela já falava que ela ia comprar isso e aquilo para mim. Isso me fazia orar, era um incentivo. Então, nossa, minha avó, ela foi digamos assim, algo maravilhoso na minha vida que eu também sentaria com a minha avó para conversar. Se eu tivesse esse momento hoje também, eu escolheria meu pai. Olha, meu pai pensa no lugar tudo errado e me levou. Aqui, ó, vou tirar você desse lugar errado aqui pra você ver como que é a situação da vida, ó. Tá vendo esse pessoal aqui? Se você entrar no meio desse pessoal aqui, é sua culpa, eu tô te dizendo, se for pra cadeia, não conte comigo. Ó, vem aqui pro lado de cá, tá vendo esse pessoal aqui? Me mostrou os lugares tudo errado. Graças a Deus eu não segui aquele lugar, viu? Eu tenho amigos ali, entendeu? Vou lá na minha cidade, tenho amigos ali, e eu não segui os trajetos deles. Eu queria que meu pai estivesse, né, hoje sentado aqui, vendo tudo que eu expliquei meu filho, ele traçou o caminho. É uma das pessoas que mais me ajudou. É uma pessoa bruta, ele falava uma vez só e não voltava com a palavra dele, não. Mas por bem também, né? Pra gente finalizar, senão o papo nosso vai longe, viu? Papo que é 4 horas hoje, hein? O pastor, quando ele tá pregando, ele fala assim, mais 5 minutinhos, eu já tô terminando. Quando ele fala, já tô terminando... Eu tinha o costume de dar mais 30 minutos, 40. Fui numa vigília uma vez, para encerrar antes. E o pastor, só mais 5 minutinhos, rapaz, eu já tava aqui. A canseira bate o ser humano, eu já tava aqui. Assim. O homem começou, mas não é aquele pastor, digamos, cada um tem seu estilo de pregar. É aquele que ele pegar mais manso, mais tranquilo, rapaz. Aqui me deu um sono, eu só assim, ó. Se eu olhar pra mim, eu tá assim, ó. Fui uma vez também no outro culto, na congregação, tava muito cansado. E lá o culto é rápido, porque tem ordem e decência de horário lá. De horário. Né? Eles seguem e arriscam. Só que eu tava muito cansado também. Aí não aguentei chegar até o final do culto, tá assim, ó. Eu acho que o pastor, o
cooperador ele percebeu, no final ele até comentou, né? Irmãos, a gente tem que vir pra casa de Deus, mas tenta descansar um pouquinho do serviço pra não dormir na igreja. Eu dormi mesmo, rapaz, eu dormi, nossa vida. Mas, professor, pra gente finalizar, você tem uma mensagem. Você tem 5 minutinhos, brincadeira. São 5 minutos restantes. Você tem uma mensagem que você gostaria hoje, antes de terminar esse podcast, vou até deixar aberto pro senhor a imagem da câmera. O senhor tem algo para dizer para as pessoas de Jacutinga que estão assistindo a nossa live? Graças a Deus hoje tivemos um público bem bacana, inclusive a Pastelaria Novo Tempo está convidando o pessoal para a inauguração do lanche na Baguete, hein? Olha aí. Vamos lá. Mas o senhor falar para o pessoal o quanto Jesus é importante, o quanto ele foi importante na sua vida. Eu te dou essa liberdade, porque aqui você encontra 2 cristãos. Apesar de que a gente tem que ser profissional, mas como cristão, o que o senhor diria para essa nação hoje? Uma nação que a gente encontra uma nação machucada, aflita, angustiada, pessoas que talvez hoje estão assistindo a gente em busca de uma resposta. O que Deus prepara no seu coração para dizer para essas pessoas? Há uma esperança, há um novo tempo, há um recomeço, há algo de Deus para a sua vida. Basta você acreditar. Deus, ele é um Deus que não desistiu de você. Talvez aquilo que você não está vivendo hoje não é porque Deus ele se afastou de você, mas em algum momento você se afastou de Deus. E é o tempo de você retornar. Assim como o filho pródigo ele retornou à casa do pai, retorna aos braços de Jesus. Deus ele tem algo para fazer não só na sua vida, mas na sua casa, no seu casamento, na vida dos teus filhos. Deus ele pode preencher o vazio do teu coração. Aquilo que talvez é uma angústia, aquilo que talvez é uma tristeza hoje, Deus ele pode preencher com alegria e a convicção da vida eterna. Então não perca tempo, volta para Jesus. Você só deve hoje dobrar o seu joelho e falar com Deus, pedir para o Senhor, em nome de Jesus, ele te visitar de uma forma especial. Deus ele tocar a sua mente e o seu coração. Deus ele vai te dar força para você vencer os obstáculos, para você renunciar. Deus ele não está pedindo para você mudar. Deus ele está pedindo somente para você ir de encontro a ele. E a mudança vai vir através do Espírito Santo na sua vida. Nós usamos uma frase lá na igreja de não ser uma igreja que atira pedras, mas uma igreja que atender a sua mão de encontro à mão do Senhor. E o Senhor ele vai te colocar em pé. Porque Deus ele não toma essa palavra para a sua vida e começa de novo, que Deus ele tem algo para você em nome de Jesus. Então, só para terminar, pessoal, pastor Jefferson no caso, o convite, né, para receber a palavra de Jesus é para domingo? E se você quiser domingo, com certeza você é muito bem-vindo na Igreja Nazarena, Avenida Imigrantes 314, fica bem ali em frente o estacionamento do Antonelli. Nós estamos do lado do Jocas Lanche. Domingo, 19 horas, você é meu convidado especial para participar do nosso culto de celebração de 4 anos da Igreja Nazarena de Jacutinga. É isso aí, pessoal. Fica por aqui o Papo Cast de Zé e Cholim. Até a próxima, ou seja, até o próximo convidado. Bora! É isso aí, hein?